Não estou te vendo. O que está aparecendo aí? Starting Event. No ar. Chegamos. Bom, beleza, vamos dar um tempinho aqui para aumentar aqui o negócio. Vamos ver. O que é legal é que tem cada um num canto do Brasil, né? E fora, né? E fora, né? E fora. Bem, qualquer um canto da América, quase. Num canto da América, tem razão. Deixa eu ver aqui como é que tá o... Deixa eu só checar aqui com o pessoal se a gente está live mesmo. Que isso? Eu que estou tentando aqui abrir, a gente estava no live aqui, mas não achei. E agora? É que eu acho que não estamos ainda, não. Aqui diz on air, né? No seu de vocês também? Também. Estamos no ar já. Que bom ver vocês nesse momento de quarentena. Parece que a gente está tão pertinho. Bom, Claudinha, você está onde? Você está em Campo Grande, né? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ah, então beleza. Bom, acho que tá funcionando aqui. Espero que o pessoal esteja vendo a gente. Bom, então vamos lá. Queria agradecer todo mundo aqui pelo que está assistindo a gente aqui no Onça Talks, uma iniciativa que a gente criou do OnSafari para comemorar a Semana da Biodiversidade. Então, todos os dias a gente vai ter, nesse mesmo horário, um webinar com diferentes convidados, né? Hoje a gente tem a Cláudia Geiger, que é repórter, jornalista, especializada em meio ambiente, uma grande amiga do OnSafari, e ela vai conduzir aqui todos os Onça Talks para a gente. A gente tem também de convidado o Ronaldo Morato, que é o coordenador do Senap CMBio, e o Juarez Mai, que é o veterinário do OnSafari e professor da Unisul. A gente tem também convidado hoje o Duda, Eduardo Zilink, só que ele está com algum problema técnico, não conseguiu entrar aqui ainda, mas estão tentando resolver, ele entra aqui, espero, durante a nossa transmissão aqui. Então, obrigado, Ronaldo, Juarez, Claudinha, obrigado por aceitar o desafio aí de fazer com a gente durante essa semana esse webinar com a gente, e toco a bola para você aí, vamos conversar de onça aqui hoje. Que delícia, obrigada, Mário, Joares, Ronaldo, que bom ter todos vocês aqui em homenagem às onças. Eu estou aqui no meu friozinho de Mato Grosso do Sul, porque aqui faz frio de vez em quando, e a gente estava, assim, conversando antes de entrar aqui, sobre como falar de onça de um jeito um pouco diferente. Então, o que é mais legal nessa nossa conversa de hoje, eu vou começar com o Ronaldo Morato. Tudo bem, Ronaldo? A gente já viajou, já fez muita reportagem junto, você já me ensinou muito sobre o Centro Nacional de Conservação de Grandes Felinos, o Senap, e já são 28 anos aí trabalhando com pesquisa. Queria primeiro conversar com você, vou te jogar um desafio para a gente falar um pouco sobre de onde vem a nossa onça pintada. Porque a gente pensa nos grandes felinos, você pensa em tigre, leopardo, leão, mas a onça pintada é tão antiga quanto, e existem histórias que a ciência tem revelado e que encantam a gente, né? Boa tarde. Boa noite aí. Boa tarde para mim, boa noite para vocês. Tá ouvindo, Ronaldo? Oi, Ronaldo. Acho que ele não ouviu. Não. Joares, eu vou mandar para você um pouquinho sobre para a gente conversar. Vamos ver, ó, o Eduardo entrando para conversar com a gente. Essa pesquisa que eu estava colocando para o Ronaldo falar conosco, na verdade, quem coordenou foi o Eduardo. Ele é professor na PUC, no Rio Grande do Sul. Ele vai entrar daqui a pouquinho para falar com a gente. E é uma pesquisa de sequenciamento do genoma. A gente sempre ouve falar, né, do sequenciamento do genoma das pessoas, e pela primeira vez foi feito esse sequenciamento de um animal silvestre, que foi a onça pintada. Olha o Eduardo aí.
Isso, que bom que deu certo, bem-vindo. A gente estava aqui começando a conversar, que bom que você chegou na hora certa. Eu tinha passado a bola da genética e do genoma para o Ronaldo até você chegar, e agora devolvo para você. Acabei de te apresentar, dizendo que você participa até hoje de um grande grupo de pesquisa que envolve 7 países, que fez todo o sequenciamento genético da onça pintada, mas não só em busca de respostas da onça, mas em busca de respostas dos grandes felinos. E vocês descobriram coisas maravilhosas, né? Quer dizer que essa nossa onça pintada tem traços ancestrais aí de mais de 4 milhões de anos. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Certo, então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Desculpem o atraso na entrada, tem um problema técnico na conexão aqui, mas agora está funcionando bem. Está todo mundo me ouvindo bem agora? Tudo bem, Duda, bem-vindo, obrigado aí de participar aqui do Onça Talks, é uma honra ter você aí, pena deu esse problema, mas bem-vindo aqui à nossa conversa. Muito obrigado, então é um prazer estar aí com os amigos e colegas, né? Temos vários trabalhos juntos em várias frentes. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse sequenciamento, né? Como a Cláudia falou, a gente trabalhou por muitos anos nisso, né? E segue trabalhando nessa primeira fase, que a gente publicou em 2017. A gente caracterizou o genoma de um indivíduo de onça, de uma onça pintada, e comparou com indivíduos de outras espécies de felinos, né? Especialmente os grandes felinos do mesmo gênero, do gênero Panthera, que são o leão, tigre, o leopardo e o leopardo das neves. E o que a gente descobriu ali, a gente resolveu as relações evolutivas entre essas espécies, estimou há quanto tempo elas se separaram e descobriu que houve muita hibridação no passado, que essas espécies cruzaram entre si no passado e os genomas hoje em dia são mosaicos de histórias evolutivas diferentes. Então, tem pedaços do genoma da onça que são mais parentes do leão, outros pedaços são mais parentes do leopardo, por exemplo. Essas 3 espécies, especialmente, são muito parecidas geneticamente, né, divergiram há menos tempo, há uns 2,5 milhões, 3 milhões de anos, o que é bastante recente, e elas passaram por um período em que cruzaram, depois da separação. Então, mesmo depois daquele trabalho, a gente continua estudando isso. Estamos agora com mais genomas de mais indivíduos, de todas elas sequenciados, e quanto mais a gente estuda, mais complexo fica. Né? Na verdade, agora, Eduardo, eu preciso perguntar, o que vocês encontraram do leão na onça pintada? Eu sempre faço matéria, as pessoas, às vezes alguns pesquisadores, elas falam, nossa, a onça tem a mordida mais forte, a onça tem uma diferença no nervo óptico. O que tem esse detalhamento que te levou e ao grupo de cientistas a enxergar ali esse traço do leão na onça que a gente tem hoje correndo nos campos do Brasil e de algumas regiões das Américas? Sim, então, na verdade, como o genoma é muito grande, né, então o genoma tem mais ou menos 3 bilhões de bases de DNA, né, 3 bilhões de letras. Então, é muita informação e tem mais de 25 mil genes. Então, são blocos de genoma que estão trocados entre essas espécies. Então, não é uma resposta simples, assim, é essa característica. Esses blocos têm centenas, milhares de genes dentro deles, né? Então, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. Não necessariamente essas misturas, esses cruzamentos afetaram essas diferenças que a gente vê na aparência, né? na fisiologia, no comportamento, na ecologia. Essa é uma das perguntas, justamente, que a gente quer responder. Naquele primeiro artigo, a gente descobriu algo muito surpreendente, que tinha regiões do genoma que pareciam ser fruto de trocas, né, entre a onça e o leão, e essas regiões pareciam ter sofrido seleção natural na onça, favorecendo características que estavam presentes, pelo menos nesse indivíduo que a gente analisou. E essas regiões continham genes que afetam, por exemplo, a formação do nervo óptico. Então, a gente inferiu que tem evolução relacionada ao nervo óptico que está favorecida pela seleção natural nessas áreas do genoma. Mas ainda é cedo para dizer se isso realmente tem um resultado concreto na visão, por exemplo. Né? Então, é difícil mostrar isso no animal selvagem. Então, a gente ainda está numa fase de achar as relações, achar as associações estatisticamente, mas fazer experimentos que demonstrem isso é mais fácil em camundongos, em animais de laboratório, e não necessariamente vai ter a mesma coisa que numa onça. Então,
Tem prós e contras de trabalhar com onça, né? É mais legal, a meu ver, mas é mais difícil do que outras espécies, né? Agora, assim, por que é tão importante essa busca? Às vezes, quem está assistindo com a gente agora, que não é da área de pesquisa, que não é da área de meio ambiente, mas que adora ver e saber um pouco mais sobre as espécies, onde que a pesquisa do genoma e essa pesquisa que vocês lidam com a genética pode ajudar até para se pensar um pouco, né, no que fazer de conservação, no que fazer de trabalho conjunto. Só um pouquinho que eu vou ver se o Ronaldo está bem, que ele saiu e voltou. Está ouvindo a gente agora? Agora está tudo ok, estou ouvindo todo mundo. Que bom, bem-vindo de volta. Desculpa, Eduardo. Sim, então esse assunto a gente pode, né, ficar horas aí, como meus colegas sabem, falando sobre isso. Então a gente trabalha com perguntas mais antigas, como essa daquele artigo, né, que a gente estava comentando do genoma, que são perguntas sobre o que aconteceu há milhões de anos, sobre a história evolutiva das espécies, mas também trabalha com perguntas atuais, né, perguntas sobre a variabilidade genética atual da espécie, como é que essa variabilidade muda de uma região para outra, se a ação humana, né, destruindo os ecossistemas, muda a variabilidade genética, faz declinar a variabilidade genética. A gente estuda as relações de parentesco entre indivíduos e como é que esses indivíduos se distribuem no espaço. Então, tem uma grande quantidade de perguntas diferentes que a gente faz usando análises genéticas. Essas perguntas mais recentes é que são mais importantes para a conservação. Essas evolutivas mais antigas são cientificamente interessantes, explicam por que uma onça é, como é que ela evoluiu, mas não são diretamente aplicáveis para a conservação. As que são mais aplicáveis são essas que a gente analisa as populações. Por exemplo, na Mata Atlântica, a gente já detectou a evidência de perda de variabilidade genética em populações fragmentadas. Então, populações que sofrem fragmentação ficam pequenas, e os animais ficam todos parentes, né? Tem poucos indivíduos, eles cruzam entre si, são parentes, e, portanto, vão ficando cada vez mais parecidos geneticamente, e os fragmentos vão ficando mais diferentes aleatoriamente, ao acaso, ou seja, os alelos, né, as variantes genéticas vão sendo sorteadas entre os fragmentos, e eles vão perdendo características que eram comuns, vão perdendo a capacidade de se conectar, que é importante para manter a variabilidade genética, e assim vão perdendo diversidade e acumulando muitas vezes variações que não são vantajosas. Então, esse tipo Isso de análise... pode enfraquecer também os indivíduos quando eles vão cruzando e vão sendo todos parentes? Isso, então a gente está observando esse fenômeno em onças de Mata Atlântica, quer dizer, que eles estão enfraquecidos, a gente não observa diretamente pelas análises genéticas, isso tem que trabalhar junto com o pessoal que está em campo, que estuda aspectos ecológicos, fisiológicos, comportamentais. Então, não se detectou ainda o que a gente chama de depressão por endocruzamento, que é a consanguinidade ou endogamia. Mas a perda de variabilidade a gente já detectou, e agora, nas primeiras análises genômicas que a gente está fazendo, então agora a gente tem genomas inteiros sequenciados de animais de natureza, de várias regiões do Brasil, a gente já está achando evidência de endogamia, evidência de perda de variabilidade de partes do genoma que são iguais, partes do genoma que não têm variabilidade, o que quer dizer que os ancestrais imediatos, né, os pais, os avós, eram parentes. Então, a gente agora vamos falar um pouquinho dos pelos, né? Acho que tem uma pergunta, acho que eu sou o mais leigo aqui dos cientistas. Acho que só para trazer isso para um mundo atual, eu não sei se eu estou certo em falar isso, Duda, mas quando você começa a perder essa variabilidade genética, essa população fica mais suscetível a desaparecer, né? Vamos dizer, se dá uma doença, por exemplo, a gente tem aqui o coronavírus, o Covid, hoje em dia, que nos humanos, algumas pessoas não acontece nada, outras, infelizmente, morrem. Se você tivesse uma pouca variedade genética e desse uma coisa parecida, outra doença, nessa população da Mata Atlântica, por exemplo, de onça, elas teriam mais risco a população desaparecer, porque são muito iguais. É isso que é o problema? Isso mesmo, está corretíssimo. É isso aí. Então, a população com zero variabilidade ou pouca variabilidade, ela tem menos condições de se adaptar a mudanças no ambiente. Então, os indivíduos são todos iguais, então, se aparece uma doença nova que é letal, todos morrem. Não tem indivíduos que resistem, outros que não resistem. É exatamente o que a gente está vendo na Covid, que tem muita variabilidade nos humanos de resposta. Um animal silvestre é a mesma coisa. Quando entra uma doença nova, geralmente tem variabilidade. Alguns sobrevivem, e aí os genes desses que sobrevivem se mantêm e se propagam, e outros morrem. Se todos forem iguais,
e der o azar de entrar um patógeno, uma doença que seja letal, vai acontecer exatamente isso que o Mário falou. Além disso, não é só doenças, tem aquecimento global, tem mudanças na fisionomia, tem outras atividades humanas que modificam o ambiente e que requerem adaptação. Então, populações com mais variabilidade conseguem se adaptar melhor do que populações com menos variabilidade. E aí eu quero chamar o Ronaldo para a gente entrar nessa conversa, porque o Ronaldo, como coordenador do CNAP, que é o Centro Nacional de Conservação de Mamíferos, e também está com o Plano Nacional de Conservação dos Grandes Felinos. Esse plano ele já existe há algum tempo, está na 3ª revisão. Esse tipo de informação científica que eu estou trazendo, de que forma ela pode ser trazida para a discussão das estratégias. Você está pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes, das estratégias de conservação ou das estratégias de legislação para algumas regiões. Olha, primeiro eu quero agradecer aí o convite, né? Eu saí um pouco do ar e voltei, não sei se todo mundo se apresentou antes. Quero agradecer o convite, parabenizar o OnSafari e vocês aí pela iniciativa. E dando sequência nessa conversa do Duda, né? A gente é amigo há tantos anos, eu não falo Eduardo, nem então. Duda. Então, nessa sequência, assim, é extremamente importante a gente saber essa estrutura das populações, porque quando a gente vai planejar, por exemplo, a ligação entre uma unidade de conservação com a outra, nesse caso, montando um corredor que os animais consigam passar de um lugar para outro, trocando informação genética, é fundamental a gente ter conhecimento da estrutura genética dessas populações, né? E isso também ajuda a gente a priorizar. Como o laboratório do Duda trabalhou com genética de onças em toda a área de distribuição da onça pintada, ou seja, desde o México até a Argentina, a gente conhece bem a estrutura, a estrutura genética das populações de onça. Então, a gente sabe, por exemplo, que a Mata Atlântica é, dentre as populações, a que mais sofre na sua estrutura genética, né? Então, tem uma questão da endogamia em algumas áreas mais fortes, outras ainda não, mas isso prioriza a gente a fazer ações para a Mata Atlântica. Então, a gente tem muita coisa de trabalho buscando fazer conexões entre os grandes fragmentos da Mata Atlântica. Agora, Ronaldo, fala um pouco para a gente, em termos de Brasil como um todo, como é que está a população, como é que está a distribuição nessa política do Plano Nacional de Conservação dos Grandes Felinos. A gente sabe que em 2018 foi criado o Parque Nacional Boqueirão da Onça, lá na Bahia, que é Caatinga, e na Caatinga a onça pintada, ela praticamente não existe mais, é super difícil você ouvir, é uma população muito pequenininha. Mas como é que está hoje essa distribuição das onças? Onde estão os nossos pontos mais frágeis que a gente precisa trabalhar mais? Então, o Brasil ainda é o grande, vamos dizer, a palavra celeiro, né, de onças pintadas na distribuição das onças, né? A Amazônia guarda a maior população de onças pintadas do mundo e grande parte da Amazônia está no Brasil, né? E dentro dessa parte da Amazônia, o escudo das Guianas assim, é extremamente preservado ainda, né? Porque o acesso é muito difícil, é uma área de pouquíssima atividade humana. Então, é uma área bastante preservada, é o nosso grande celeiro. Outra área que é muito importante para a gente é o Pantanal, né? Que também, apesar de já ter uma área, já é uma área que vem sendo colonizada há mais tempo, com grandes propriedades de rebanho bovino, convive muito bem nessa área, né? Existe uma relação muito boa para a onça pintada nessa área com o gado que já vive lá há mais de 2 anos. Então, são as duas grandes populações. A Mata Atlântica é o problema de Mata Atlântica, né? Foi a região de colonização do Brasil, né, da grande colonização, a maior parte da população do Brasil vive na Mata Atlântica, então os remanescentes que tem são pequenos, não são todos que comportam onça pintada. Então, hoje... Você falou ali do escudo das Guianas, né? As pessoas que não conhecem, o escudo das Guianas é uma formação geológica que existe na fronteira do Brasil com o Suriname, com a Guiana Francesa, lá no Amapá.
Eu já fiz reportagens lá, tem o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, que é a maior reserva contínua em parque nacional da Amazônia brasileira. É sensacional, um lugar muito difícil de acesso. E o Pantanal, que a gente está aqui, que a gente trabalha aqui, que a gente conhece bastante. Por isso que vou levar a bola agora para o Juarez, que é médico veterinário, que é professor da Unicinos, mas também é o médico veterinário do Safari. E além de trabalhar no Pantanal, né, Juarez, você também conhece Belize, você já andou bastante aqui nas Américas. E eu queria passar isso para você, porque por mais que a gente tenha uma população conservada e uma grande população de onças pintadas no Pantanal, que é um lugar de fácil visualização, não significa que aqui tem mais que na Amazônia, que é mais fácil de ver do que na Amazônia, mas você também fez pesquisas com todos esses anos trabalhando, inclusive analisando o que você encontrava nas amostras coletadas das onças capturadas. Então, eram onças vivas, soltas na natureza, que vocês faziam pesquisas. O que você encontrou? Então, a gente analisa diversas coisas nas amostras, né, principalmente sangue e pelo, mas direcionando o trabalho com genética, né, uma proposta junto com o Eduardo, com o Duda, com o Senap, o OnSafari fez uma pesquisa de mercúrio, onde a gente comparou a quantidade de mercúrio na região norte do Pantanal, que é a região do Jofre, com a região sul. E nós encontramos uma grande quantidade na região norte, porque lá tem mineração de ouro. Qual o impacto, né? Talvez um estudo mais aprofundado, dando continuidade no trabalho do Duda de genoma, para ver se há uma modificação genética ao longo do tempo, seria a melhor forma de responder. Mas, clinicamente, a gente não viu nenhum problema agora. Mas, se a onça que a gente usa como espécie guarda-chuva, a gente fala, ela representa uma região, ela tem mercúrio, imagina quanto que as pessoas que estão na região, que se alimentam de jacaré, que se alimentam de peixe, também acumulam mercúrio, né? Então, a gente acaba usando a onça como um indicador da saúde naquele lugar e também um indicador da saúde das pessoas. Então, a ideia tem sido essa, e a outra parte que a gente tem pesquisado é a respeito de doenças, né? Doenças como o tripanossoma, que é um parasita que é transmitido por um mosquito para cavalo, para capivara, para onça e talvez para seres humanos. Parasitas que estão relacionados com carrapato, que a gente encontra todo dia em cães e também nos bovinos da região. Então, a gente faz esses estudos exatamente para entender o papel dessas doenças na natureza, porque, assim, é natural ter carrapato, né? O parasitismo na natureza faz parte. E os vírus também fazem parte, a gente pesquisa diversos vírus nesses animais. Então, a ideia é conhecer para, quem sabe, no futuro, junto com o plano de ação e com os estudos de genética, tomar novas medidas e direcionamento de projetos. Agora, é natural quando está equilibrado, né, Juarez? Nessa pesquisa que você falou do mercúrio, né, um metal pesado, que não se degrada na natureza, era uma diferença muito grande? Era 40 vezes mais mercúrio na região norte em comparação com o sul, era muito mais mercúrio. E como tu falaste, existe mercúrio na natureza, então a gente teve uma série de cuidados técnicos para coletar a amostra tudo na mesma época, no mesmo ano, para não ter interferência natural. Mas então a gente, por isso que tem tanta segurança para afirmar que tinha muito mais mercúrio na região onde tem a mineração de ouro. Mas você pega o pelo, e nesse pelo da onça você tem todas essas informações? Como é que é isso, levar para o laboratório um pelo, e ali você tem toda essa revelação do que o animal está sofrendo, ou do que tem no organismo dele? Não, pelo é modo de dizer, né? Eu tiro um chumaço, né? Uma almofada da onça, são 100 gramas de pelo, a gente tira mesmo. É que assim, a gente entende porque, na verdade, aquela situação de captura é uma situação única para muitos animais. Então, a gente que trabalha, o OnSafari trabalha em conjunto com o Senap, que tem um banco genômico, a gente coleta amostras para diversos laboratórios. Além do laboratório do Duda receber, tem outras universidades que recebem essas amostras. E também para estudos futuros. Então, quando a gente está lá com o animal na mão, coleta o máximo possível. Então, a gente coleta esse chumaço de pelo para fazer a pesquisa, envia para o laboratório, onde faz todo um procedimento que vai avaliar exatamente a quantidade, não só de mercúrio, mas de outros metais também. É impressionante, agora, Claudinha, quando faz essas capturas, a gente que é mais por fora das ciências, vê o Juarez, pega pelo, coloca, sei lá, um colírio no olho, tira sangue, tira urina,
faz de tudo Secreção, eu já vi ele coletando secreção, aí coleta secreção. Agora, tem uma pergunta aqui pra gente. Gente, o Daniel Poli, ele mandou uma pergunta, e eu acho que o Ronaldo talvez possa responder pra gente, que é sobre como é que está a situação da onça pintada no cerrado brasileiro, no bioma cerrado. Então, a onça pintada, ela hoje no Brasil é classificada como vulnerável, né? É um grau de ameaça, ele vai vulnerável, ameaçado e criticamente ameaçado, né? No Cerrado, a gente fez essa avaliação por biomas, no Cerrado ela está vulnerável, ou seja, a população está caindo, existe risco para a espécie real dela ser extinta nessa região, e aí tem ações de conservação também sendo realizadas nessa região, né, para não deixar a onça ser extinta nessa região. No Brasil, só para você ter uma ideia, nos Pampas ela já foi extinta. Nossa, no sul não tem mais nada. Na Caatinga quase sumiu. Tem um lugar. Então, não é no sul Pampa. tem um lugar, mas não é Pampa, né? Não, a primeira vez que eu fui na Serra da Capivara, lá no Piauí, primeira vez, nunca tinha ido, não conhecia a Caatinga, estava pisando no Piauí, em São Raimundo Nonato, fazendo uma reportagem sobre pintura rupestre. Eu vou contar para vocês que uma onça pintada entrou no quintal do meu guia, que ele é um fotógrafo, o André, ele é um fotógrafo, faz muita foto para a National Geographic, e comeu o cachorro dele. E aí eu pergunto para vocês, quando a gente tem esses lugares, às vezes as pessoas falam, eu acho onça linda, mas eu tenho medo porque ela pode chegar perto da minha casa, eu vou jogar essa para o Joares, eu tenho medo que ela comeu o meu cachorro, e acaba sendo uma forma de olhar a onça com um olhar de perigo. Mas a gente trabalha no Pantanal, a gente já viu muita onça, e ela nunca atacou, ela nunca teve uma reação agressiva, desde que os limites sejam obedecidos. Então, tem muitas pessoas que pensam nisso, nossa, onça, mas não é bem assim, tem que ter cautela, respeito, mas não é uma ameaça iminente. A gente, no On Safari, a gente trabalha com ecoturismo, né, que envolve a visitação de pessoas para observar os animais na natureza. E o trabalho que a gente faz é de habituação, então a onça é habituada ao veículo, e em nenhum momento a gente teve qualquer chance de risco para as pessoas ou para os animais. Então, assim, a gente que convive diariamente, que está lá todo dia, a gente nunca teve nesse risco. Claro, o pessoal no interior, na roça, né, o pessoal da área rural, que tem a sua criação, que tem os seus animais, estão, digamos assim, um pouco mais expostos a isso. Mas mesmo os registros que tem de ataque, o Ronaldo, que está lá no Centro Nacional de Predadores, é quem ajuda na investigação em todo o Brasil, sabe que o risco é muito baixo, né? A gente não... o risco é zero? Não, não é zero, mas com medidas simples, né? De evitar, uma coisa assim que implica bastante é a caça, né? A caça da presa, da onça, ou mesmo, muitos acidentes que a gente enxerga, que a gente vê, são pessoas que entraram na mata para caçar a própria onça, né? Ou por retaliação, ou porque estavam caçando outro animal. Então, a maioria das vezes que a gente vê sobre relação humano com pessoa, com felinos, é muito mais um acidente, né? E pessoas que estavam em atividades ilícitas, na maioria das vezes. Agora, Eduardo, tem uma pergunta que é para você. A Vitória Miranovic, ela mandou uma pergunta para a gente, querendo saber qual a diferença no comportamento da onça pintada e do leopardo. Ela fala que tem alguns traços específicos, se tem algum parentesco genético com o leopardo também. Uma boa pergunta. Bom, vou tentar ser breve, né? Tem muitas semelhanças e eles são parentes, né? As três espécies são muito próximas, né? A onça pintada daqui das Américas, o leopardo, que existe na África e na Ásia, e o leão, que existe na África e num pedacinho da Ásia. São três espécies próximas, com várias semelhanças e várias diferenças. Quais semelhanças que são ancestrais, ou seja, que o ancestral das três tinha, e que ainda é mantida, por exemplo, a pelagem, provavelmente a onça e o leopardo mantêm a do ancestral, e o leão é que mudou. Isso é intuitivo, faz sentido, e é uma das coisas que a gente estuda também. Mas você eles falando de pelagem, eu vou até te interromper, porque tem gente perguntando de onça preta. Qual é essa diferença? Por que ela tem, algumas tem aquelas manchas que são rosetas, que a gente fala que parecem as florzinhas, e outras aparece a onça preta, que na verdade também tem, né? Mas que está bem mais... Isso, então a gente também estuda isso, a gente também trabalha com a genética do melanismo, a genética da cor escura em felinos e inclusive a onça. Então a gente descobriu a mutação que causa a onça preta já faz 17 anos,
que a gente descobriu isso, é um gene só, é uma mutação, um único gene que faz a onça ficar preta. E o preto é o fundo amarelo que passa a ficar marrom escuro, assim, é quase preto, mas quando a gente olha contra a luz, a gente sempre vê as rosetas, porque as rosetas são mais escuras do que o fundo preto. Então, em leopardo também tem isso, e é outro gene que nós descobrimos também, mas o leopardo é preto por uma mutação num gene e a onça é preta por uma mutação em outro gene. Em ambos os casos, a gente vê que é o fundo amarelado que fica escuro, mas não tão escuro quanto as rosetas, de modo que quando a gente olha na luz, a gente ainda enxerga as rosetas. Então, a preta, né, a melânica é ainda mais rara, porque é um gene recessivo, é um genzinho só, é isso? Na onça ele é dominante, e no leopardo ele é recessivo. Então, ela é mais rara do que a comum, do que a não melânica, mas está presente em várias regiões, né? Está presente em vários lugares. Nunca vi aqui no Pantanal. Aqui, será que tem? Tem, Joares? A melânica toda preta por aqui? Nós não vimos nada. Genética do... Como é que tá lá, da genética do Pantanal? Até agora não achamos. Até agora não achamos evidência. Ela pode ser vista onde que vocês já encontraram evidências, Eduardo? Em vários locais, na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga. Tem capturas, inclusive, né, dos nossos colegas aí que trabalham em campo, que já capturaram onças pretas em todos esses biomas. E então a gente quer estudar esse tipo de coisa, né? Então, por que o preto ocorre num lugar, não ocorre no outro? A base genética a gente já descobriu, mas isso é só o começo. Na verdade, a gente quer entender por que é mais comum nos lugares e mais raro em outros, se traz alguma vantagem, alguma desvantagem. É esse tipo de pergunta que a gente tenta estudar. E tem a gente está falando... desculpa. Tem potencialmente implicações para a conservação também, né? Por enquanto é uma pesquisa de cunho científico para conhecer melhor a espécie, mas todo conhecimento pode ser útil também para a conservação. Ronaldo, vamos falar um pouquinho dessa sua área da conservação. A gente está falando em onça, porque tudo começou com a pesquisa do genoma da onça, nossa conversa aqui começou sobre isso, mas esse plano nacional, ele não prevê apenas o olhar da onça, mas também um todo de um sistema conservado. Então, assim, hoje a gente está falando nesse momento de Mata Atlântica, de Caatinga, da onça que está com uma pouca variabilidade genética na Mata Atlântica, mas esse plano, ele é bem mais amplo do que isso, né? Vocês pensam, enquanto instituição pública, enquanto governo, numa estratégia para outras espécies também, quando se fala nesse plano de conservação. Sim, o plano de ação, ele atende basicamente todas as espécies que estão na lista de espécies ameaçadas de extinção, né? Então, alguns vetores de ameaça são comuns a todas as espécies. Então, a gente vai trabalhar os vetores de ameaça que vai favorecer todas as espécies que estão ameaçadas, né? Então, se você está falando, por exemplo, de construção de rodovias, quais são as ameaças que a rodovia traz para as espécies silvestres? Atropelamento, né? Basicamente, algumas espécies sofrem mais com atropelamento do que outras, mas isso tem um impacto grande para algumas espécies. Então, o que a gente pode fazer para minimizar o impacto de uma rodovia que precisa ser construída, né? Porque é parte do nosso desenvolvimento? O que a gente pode fazer para diminuir o impacto dessa rodovia? Então, aí você tem algumas propostas que são feitas, os grupos vão estudar passagem de fauna, por exemplo, se essa passagem é subterrânea, se ela é por cima, se tem cercamento de rodovia, porque isso implica numa segurança para os animais que vão passar de um lado para o outro, mas também implica numa segurança para o usuário da rodovia. Então, a gente, quando está planejando coisas, a gente planeja para o bem comum. Né? Você tocou nesse assunto e me chamou a atenção a BR-262 aqui, que liga ao Pantanal. A gente vê muitos animais atropelados. Hoje, uma das maiores ameaças ao tamanduá-bandeira, ao tamanduá-mirim, são esses atropelamentos nas rodovias brasileiras. A ANTA também, eu conversei recentemente com a Patrícia Médici, do IP, e ela falou que as antas atropeladas, elas geram um impacto muito grande na população, porque a anta, ela demora muito a ter um filhote, ela é um ser solitário. Então, assim, quando a gente fala em conservar, quando a gente fala em fragmentos, que só sobrou aquele pedacinho de reserva ou de mata, a gente tem que pensar em tudo que aquilo ali contém, não só de animais, mas no todo daquele sistema. E pensa num acidente, por exemplo, de atropelamento de anta, por exemplo. Não é só a anta que tem o risco de morrer, que provavelmente vai morrer num acidente. Num acidente com anta, é provável que morra a anta e o carro que atropelou essa anta, porque é um animal grande.
Infelizmente acontece, né? Recentemente teve aí na BR-262 um caso de óbito por... Sim, 2 pessoas. Exatamente. Estou engasgada, gente, dá licença. Engasguei, minha água ficou ali longe. Joares, tem uma perguntinha aqui para você, ó. Tem uma pessoa perguntando sobre a reprodução natural de todas as espécies que a gente sempre vê no Pantanal. Você que está sempre lá, é uma percepção, obviamente, não é um dado científico. Você está vendo que o Pantanal continua ainda tendo essa renovação de muita vida, muita ave, muitos mamíferos? O que você vê cada vez que você vai para o Pantanal? Então, eu acabo trabalhando nesses lugares privilegiados, né? Eu não fico perto das cidades, eu vou para o interior, onde a gente acaba vendo bastante fauna, né? Então, e o Pantanal, como eu conheci ela, né? Nos 15 anos que eu trabalho lá, eu sempre tive o privilégio de trabalhar em lugares com muita fauna. O que mudou muito, né? Mais falando diretamente com onça, foram áreas onde as onças acabam sendo habituadas e a gente tem o contato e tem o acesso e o privilégio de vê-las próximo ao veículo, né? E bem mais simples. Agora, se eu for te falar que por exemplo, uma coisa que o Pantanal me surpreendeu foi depois do incêndio do ano passado, que ocorreu lá na Caimã, o Mário estava lá durante o incêndio, a gente teve uma campanha em dezembro, e, bem dizer, um monte de tudo verde, né? E muito filhote, muito animal novo, então, assim, uma capacidade de recuperação que a gente trabalhando isso, a gente sabe que se recupera, né? Mas o que a gente viu de tudo queimado, o Pantanal foi uma grata surpresa quando eu cheguei lá em dezembro. Tudo verde, muito filhote de onça, filhote dos outros animais, de capivara, cateto, queixada, mas foi uma grande surpresa. Então, assim, eu acho que de reprodução, o que mais me surpreendeu nos últimos tempos foi o que eu vi em dezembro. Eu posso dizer que eu estava lá com o Mário também, a gente fez muita matéria, né, Mário, desse fogo, e quando eu voltei para fazer do pós-fogo, foi uma emoção enorme de ver tudo verdinho, não só na pesquisa do Safari, mas também na pesquisa do Projeto Arara Azul, que as araras tinham morrido muitos filhotinhos, ou ovinhos não tinham vingado por causa do calor, as araras se reproduziram de novo, elas fizeram uma nova postura, né, então mostra que a natureza ela tem uma capacidade de resiliência que surpreende a gente até nesses momentos mais difíceis. Duda, tem um monte de gente aqui querendo saber um monte de coisa genética com você, ó. Com base nas diferenças genéticas encontradas nas onças pintadas em diferentes biomas do Brasil, o que a pergunta que chegou para a gente é o seguinte: é aconselhável retroceder para recuperar a espécie nas áreas onde ela está localmente extinta? Retroceder em que sentido? Misturar, o que exatamente querem dizer? Na verdade, o que eu percebi aqui é você conter o avanço naquela área, para manter o que já se permite, né, o que é possível manter de área conservada, e você, a partir dali, esperar que a natureza se recomponha, ou que aquelas espécies que ali moram se reproduzam, ou não, ou se é preciso uma intervenção, seja ela com uma busca de reintrodução ou não. Como é que seria num local onde ela não existe mais? Certo. Então, essa é uma das áreas em que a gente tem sempre muitas discussões, né, dentro do nosso grupo e com outros colegas, e com o Ronaldo e outros colegas do Senap. Então, temos há muito tempo discutido como trabalhar a reconstituição de populações e a manutenção de populações de onça seguindo essa linha. Então, os dados genéticos, todas as vezes que a gente analisa mais populações, já temos vários estudos realizados, né, ao longo da distribuição toda, eles indicam que elas não são tão diferentes. Esse é um ponto importante. A onça é uma espécie que não é muito diferenciada geneticamente entre as áreas, o que é importante. Então, essa ideia, né, que vem de estudos nossos de muitos anos atrás, é o que está na base das estratégias atuais de conservação de onça em toda a distribuição, que é a ideia de que a conectividade é o original, que a mistura, a miscigenação, a conexão é a estrutura normal para onças pintadas. Num artigo que a gente publicou esse ano, por exemplo, sobre a Amazônia, a gente mostrou que em toda a Amazônia parece haver uma continuidade genética, né? Não há diferenciação grande entre regiões. Então, quando a gente vê muita diferenciação, como no caso da Mata Atlântica, a gente está inferindo, a gente está deduzindo e mostrando que é devido à fragmentação, que os humanos é que separaram aquelas populações e elas vão ficando diferentes e com menos variação. Então, para reconstituir, tem as duas estratégias. Algumas são naturais, de preservar áreas e permitir a recolonização natural.
mas em outras áreas a gente não tem como esperar que isso aconteça. Por exemplo, tem fragmentos de Mata Atlântica que não tem como as onças recolonizarem naturalmente, porque tem 1.000 quilômetros de propriedades rurais, rodovias, shopping centers, cidades, estacionamentos, fábricas. Então, a gente, provavelmente, nesses casos, vai ter que recorrer a estratégias mais avançadas, tecnológicas, de transporte, né, de material genético de um lugar para o outro. É isso que a gente tem discutido e está em debate. E não é só com onça aí, serve para tudo, né? Quando você fala dessa fragmentação da Mata Atlântica, é para todas as espécies que vivem naquele bioma e naquela mancha, naquele fragmento de mata preservada. Ó, mais uma para você, Eduardo. Oi. Agora a gente vai querer falar. Agora a gente não vai parar mais. Porque não é só a questão de qual a estratégia a gente vai adotar, mas é primeiro pensar em como é que a gente vai reduzir as ameaças. Como é que a gente elimina as principais ameaças? E diferente de outras espécies, a onça-pintada é uma espécie que, em alguns lugares, as pessoas não querem ela lá, né? Ela pode ser um risco, ela pode ser um problema para alguns locais. Então, isso também tem que ser trabalhado. A gente também tem que mostrar para as pessoas a importância dela, por que não é um risco, o que ela pode trazer de benefícios para aquela região. Enfim, existe um trabalho muito mais árduo com relação à onça, até porque ela usa um espaço muito grande, né? Aqui na Mata Atlântica, por exemplo, alguns indivíduos chegam a usar 400 km² de área. Então, isso é um deslocamento muito grande e exige uma qualidade de ambiente também muito grande. Então, a gente... Então, peraí, Ronaldo, para você poder esclarecer um pouquinho, faz o comparativo, né? 400... Qual seria o mais que vocês mais encontraram para as pessoas poderem entender? Então, no Pantanal, por exemplo, uma média razoável é 100 km² para os machos. Uma média razoável, né? Aqui na Mata Atlântica tem alguns indivíduos machos que têm 700 quilômetros de área de vida. Então, eles percorrem grandes áreas para encontrar alimento, para encontrar fêmeas. Ou seja, nesses fragmentos, eles têm que se deslocar mais, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado na hora de você fazer qualquer que seja a estratégia, seja ela uma reintrodução, seja ela usar a técnica de reprodução artificial, né, que tem grupos trabalhando nisso, né? Então, tem tudo... Eduardo, só vou passar uma rapidinho ali para o Juarez, que chegou aqui, perguntando para ele, que é do Wellington Vieira, querendo saber como é que é essa interação e até mesmo uma possível interferência no comportamento das onças quando tem o turismo perto delas. Você que está bem direto ligado ao OnSafari, responde para o Wellington. Aí eu já volto para você, Edu. Então, primeiro sobre essa interação, hoje a gente tem a capacidade de não ver alterações, né? Os animais têm cada vez mais um padrão de comportamento normal. A gente consegue, depois de 8 anos trabalhando no Pantanal, de contato direto, das onças já conhecerem o veículo, nós estamos descrevendo padrões de comportamento, né, até a respeito do que o Duda fala, né, da questão de leopardo. Então, a gente já viu onça pintada tanto dormindo, ficando em árvore, quanto carregando uma presa para o alto da árvore, que é um padrão de comportamento muito comum nos leopardos e que não era tão conversado e discutido entre as onças aqui no Brasil. Então, isso é uma coisa que nos chama muita atenção. Então, a capacidade que o OnSafari hoje tem de acompanhar os animais, a gente não consegue perceber, né, que o animal tem os animais que não gostam do contato com veículos já correm, e aí a gente não continua. Mas os animais que estão habituados, eles se deslocam para perto do carro e têm o seu padrão de comportamento. Nós já vimos mãe com filhotes, casal copulando, e até mesmo interação entre machos sem problema nenhum. Mas essa da árvore é sensacional, porque tinha uma árvore que parecia um hotel, né? Vocês colocaram as câmeras de monitoramento, apareceu onça pintada, onça parda, e tinha de tudo um pouco, né? Isso. E todo mundo compartilhava também o mesmo ambiente, não tinha aquela que aqui sobe, né? E até falando um pouco disso que estava falando antes, acho que o Duda vai já complementar, a facilidade com o Safari tem de acompanhar os animais, né? A gente acabou recebendo as animais para fazer a reintrodução, né? Foi uma tentativa de conhecimento científico, como fala o Duda, e hoje acho que todos que estão aqui estão envolvidos um pouco com um projeto, né, que é Iberá, que é a tentativa de uma grande área que não tem onça, que não tem o shopping, não tem as cidades,
e eles estão acompanhando. Então, assim, a onça não tem fronteira, então, para nós, a pesquisa independe de onde ocorre, e nós todos estamos acompanhando de forma direta ou indireta uma reintrodução de onça numa área onde a onça ainda não foi solta. Foi feito um trabalho genético baseado nos artigos do Duda, o Senap ajudou, inclusive, o encaminhamento de um dos animais que estava lá no OnSafari para ser reintroduzido. O estudo de comportamento que nós temos no OnSafari fez uma boa avaliação. A gente já foi lá para a Argentina para prestar auxílio na tarefa de observar esse padrão de comportamento o mais próximo do natural, e quem sabe logo a gente tenha uma reintrodução de onça naquela região que é Iberá. Pode falar, Duda. E eu com o coração aqui esperando que isso aconteça. Para quem não sabe, Iberá fica na Argentina. Parece muito com o Pantanal brasileiro, mas é um lugar onde a onça foi localmente extinta. Aí está tendo uma união de forças entre Brasil e Argentina, dos governos, dos cientistas, das instituições, para tentar reintroduzir, trazer de volta a onça pintada para aquela região. Agora, Duda, fala, meu querido, eu tinha te interrompido, pode continuar. Não, beleza. Então, concordo com tudo que o Juarez falou, é fantástica realmente essa iniciativa de Iberá. O que eu ia comentar antes era com relação ao que o Ronaldo já tinha começado a falar da onça pintada em relação a outras espécies, né, que você tinha mencionado que essa questão de reconectar as populações é importante não só para a onça, mas para todos. Sim, é verdade, mas eu ia adicionar que a onça, ela é mais prioritária, ela é mais problemática por uma razão que tem a ver com o que o Ronaldo falou. Quer dizer, assim como a gente está comentando da área de vida de cada animal, isso significa que tem menos indivíduos por fragmento, fica menos animais no mesmo fragmento. Então, se eu tenho um fragmento de 100 km², eu posso ter poucos indivíduos, ou se for, enfim, 1.000 km², eu vou ter poucos indivíduos de onça e eu posso ter milhares de indivíduos de espécies menores. Então, o problema genético vai ocorrer mais rapidamente em onça do que em animais menores. Então, essa é uma característica importante. A densidade da onça é mais baixa do que de outros animais. Então, o número de indivíduos que sobra num fragmento é menor e, por isso, a variabilidade genética é perdida mais rápido. O problema genético acontece mais rápido. Isso é mais prioritário. Sem falar que ela é topo de cadeia, né? Ela é uma predadora topo de cadeia. Querendo ou não, ela ao se alimentar, e aí você tem todo um equilíbrio de uma cadeia. Porque quando você perde um pouco um item nessa cadeia natural, você pode ter o excesso de outro, uma superpopulação de uma outra espécie, aí você desequilibra todo aquele sistema. Juarez, tem uma perguntinha aqui sobre predação de onças pintadas em puma. Você que já viajou, já não só Brasil, foi para outros lugares, já ouviu falar isso? De onça pintada brigando com a sussuarana, que a gente chama, e com o puma? Já. A gente capturou uma onça parda lá na região do Parque Nacional do Grande Sertão Veredas, um projeto com o Edson, e ela tinha as marcas de mordida, né? E depois a gente viu o local onde os dois brigaram tudo, e ela tinha vários pontos de mordida no ombro, na pata. Então a gente viu, não vi a morte, né? Eu nunca encontrei uma carcaça de onça parda predada por onça pintada, mas eu vi o resultado de uma briga, e é feio. Mas então, eu quando vejo onça, a primeira vez que a gente se conheceu, a primeira reportagem, na verdade a sua primeira captura foi uma onça parda, né, que a gente acompanhou. Eu costumo dizer que a onça parda ela é bem metida, né, porque ela se acha um tigre, ela vai, encara e vai embora. É isso mesmo, essa diferença entre as duas? Ou a onça pintada sabe que ela é tão generosa, que ela é tão poderosa, que ela é tão linda, ela olha para o puma e fala assim, agora eu não vou pegar aquele ali, não. Como é que é essa disputa? O que a gente vê, assim, o trabalho de captura é um trabalho que leva 6 meses para ser preparado, né? Então, tem todo um trabalho de equipe. O pessoal do OnSafari está agora lá no campo, monitorando a área, para saber quais são os locais onde passam mais onças ou passa mais parda. E o que a gente vê na área onde passa muito onça pintada, ou a onça parda, ela não aparece por lá, ou ela passa de vez em quando durante o dia. Então, elas estão na mesma região, mas em horários diferentes, né? Então, isso é uma coisa que é bem nítido quando a gente vai... Porque eu preciso saber desses locais para colocar armadilha, né? E o grande foco sempre é onça pintada. E no núcleo da área onde tem muita onça pintada, a onça parda vaza. Nem fica lá, porque ela não vai conseguir competir por esse grande predador. Então, o que a gente tem visto... Até seja alimento, né? Nessa competição, ela acaba perdendo sempre. Então, assim, a onça pintada, ela acaba dominando essa região, e a gente quase não vê uma sobreposição. Mas, como tu falaste, nós já vimos numa área onde a onça pintada estava comendo uma carcaça
e do lado tinha uma onça parda pegando um outro animal, né? Então, acontece de sobrepor, mas de pancadaria mesmo eu vi uma vez só. Agora, ó, vou jogar essa pergunta para ver qual dos três se anima. O Valério, ele mandou uma pergunta a respeito do javali, entendeu? A gente tem um problema no Brasil que é essa espécie exótica, né? A gente tem em vários lugares, e se existe alguma relação de predação, se a onça está incorporando o javali na sua dieta, vocês sabem alguma coisa a esse respeito? Até porque o javali, ele também procria muito rápido, acaba criando aquelas varas enormes, e isso é uma preocupação. Então, eu levanto a mão aqui. Então, tem alguns relatos de predação de javali, mas dos indivíduos novos, né? Dos jovens ainda. Dos adultos, eu acho muito pouco provável. É difícil esses animais serem predados por onça. Eles são muito agressivos, enfim, eu não tenho conhecimento de que onça pintada tenha predado javalis adultos. O que a gente sabe... E o inverso, e o contrário, o javali hoje pode ser também uma ameaça para a onça? Ou não? Aqui no Sul, a gente, inclusive, tem a caça liberada, né? Existem vários trabalhos com a Polícia Militar Ambiental do Estado, também acomete lá no Rio Grande do Sul. Então, a parda, ela não consegue predar, que nessa região onde eu vivo aqui não tem mais onça pintada. E, então, assim, a parda dizem que consegue predar um filhote, mas nunca viram nenhuma vez tanto um javali tentando pegar uma onça parda adulta ou uma onça parda pegar um javali adulto. Não conheço nenhuma informação. Mas acho que isso é um ponto importante, né? Acho que talvez é cedo para falar isso, desse conflito entre onça e javali, porque o javali, se eu estou certo que eu estou falando, ele vem do sul, né? E ainda acho que realmente não chegou nas áreas onde tem bastante onça pintada, né? Então talvez seja um problema mais para frente. Está bem esparramado já no Cerrado, tem bastante javali já. No Cerrado já tem bastante. Aqui tem também, Mário, está chegando bastante na região de Maracaju, na região aqui antes de chegar ao Pantanal, né? Dourados, Maracaju, ali na divisa com o Paraná, tem muitos prejuízos em lavouras por causa do javali. Duda, para você, tem gente perguntando que está mandando direto no meu WhatsApp pessoal aqui, por que tigre tem lista, por que onça tem roseta? Como é que a gente fala um pouquinho dessa diferença do grande felino? Desculpa eu virar o foco completamente, é que está piscando um monte de gente mandando aqui. Bom, a gente tem muito interesse nisso, né? O público geral também tem muito interesse, e tem duas respostas do porquê, né? Uma é como isso acontece, a base genética disso, e a resposta é que a gente, por enquanto, só descobriu um gene que faz essas mudanças de padrão de pintas em gato doméstico e em guepardo, né? Que é o guepardo lá da África. E, então, nessas espécies, a gente achou esse gene que muda o padrão, mas não descobrimos ainda qual é o gene que faz, ou quais são, né, os genes que mudam uma roseta para uma listra. É uma das coisas que a gente está há muito tempo tentando encontrar. Não é fácil descobrir isso, essas diferenças entre espécies, e não existe modelo genético para isso. Geralmente, esses genes são descobertos primeiro em rato, em camundongo, e aí depois são estudados em outras espécies. Como a gente não tem esses modelos em camundongo doméstico, a gente tem que começar em espécies selvagens ou em gato doméstico, que é o que a gente faz. A outra parte da resposta é por que, no sentido de se é vantajoso ou desvantajoso. E também não sabemos a resposta conclusivamente, né? Quando tem uma espécie só, uma resposta que eu vou dar é o seguinte: quando uma espécie é toda listrada e a outra espécie é toda pintada, é muito difícil testar isso, né? Porque cada uma está ocorrendo no seu ambiente, com a sua característica, e está seguramente bem adaptada àquele lugar. Mas é difícil comparar uma com a outra. Então, onde a gente vai tentar responder isso, onde a gente já está tentando, é quando a mesma espécie tem variação. É que nem o melanismo, né? Que algumas espécies têm animais melânicos e outros não. Existem alguns felinos que têm variação no tipo de pelagem, uma pelagem lisa, uma pelagem com rosetas, e é nessas espécies que a gente está focando os nossos estudos, tentando ver se há alguns ambientes onde uma variação é mais comum que outras, se há vantagem de algum tipo, mas por enquanto é tudo especulativo. Não se sabe. Eu costumo dizer que a coisa mais linda para mim, quando eu comecei a trabalhar com o meio ambiente, mesmo ainda lá no Espírito Santo, imagina, eu vi onça pintada na Mata Atlântica, na natureza.
Isso foi algum tempinho. Mas é que, primeiro que ela se mostra, não é você que vê. Ela já está ali, ó, um tempão, você olha, procura, tenta olhar, e até o seu olho se habituar e você enxergar, é muito linda essa forma, porque é uma forma de adaptação e proteção. Que aí ela está ali na espreita, né? Ou seja, para se proteger, ou se ela tiver que caçar. Ronaldo, tem uma pergunta para você, que veio lá de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, é o Ângelo Mazzola. Ele disse o seguinte, que recentemente o cachorro dele foi atacado por algum animal grande. Ele acha que foi onça, mas ele não sabe dizer. E aí, os cães da propriedade dele ficaram bem soltos. O que ele fala? Se existe algum comportamento que ele pode adotar para evitar encontros, para evitar que o cão ataque a onça, ou que a onça chegue mais perto, o que ele pode fazer, porque ele não quer prejudicar esse felino, ao mesmo tempo ele também quer se proteger, segundo ele. O que ele pode fazer? Olha, varia bastante. Esse tipo de resposta depende da gente conhecer a propriedade e como é que ele maneja os cães, qual é o tamanho da casa dele ou do sítio, né? Não sei se ele mora no sítio. Mogi das Cruzes tem bastante sítios. E como ele maneja os cães. Se os cães estão dormindo numa área totalmente solto, eles vão entrar em contato com a onça, com certeza. Até porque o cão, como ele é um animal que protege a casa, se ele sentir alguma coisa estranha, ele vai lá. Ele vai procurar defender a casa, né? E aí pode entrar em confronto com a onça. Agora, se ele tem um lugar que ele prende os animais, que ele consegue controlar a entrada de outros animais ali, ele consegue evitar esse confronto, né? Depende muito de conhecer qual a estrutura da propriedade dele, né? A gente tem esse problema, por exemplo, com ovelhas, com gado bovino ou caprino, e também varia muito de local para local. A gente precisa ter uma noção de como ele maneja e como é o cuidado que ele tem com os cães, né? Eu diria assim, recolhe os cães para um lugar protegido e isso vai evitar que os animais, se eles sentirem alguma coisa estranha, corram atrás da onça. Tá? E se tiver alguma criação, é possível você usar o conhecimento científico e fazer o manejo também, né? Você estuda a espécie, chama a busca vocês do Senap para uma orientação, porque a primeira reação vou tirar esse bicho daqui que eu não quero, mas é possível você conviver. Não. E o próprio cachorro, ele pode ser utilizado para proteger rebanhos, né? Existem algumas raças muito muito específicas para a proteção de rebanhos domésticos contra predadores, inclusive a onça. E no caso aí de Mogi, provavelmente a onça parda. Aí a metida que a gente falou, né? Ela se acha o tigre. Joares, para você veio uma pergunta que veio no meu pessoal. Quando você faz a captura, né, da pesquisa, a gente falou de coleta de chumaços de pelo, mas você também coleta carrapato, coleta sangue, e isso tudo encaminha para todos os laboratórios. Mas, assim, existe alguma coisa que vocês estão buscando nessas amostras especificamente nos últimos tempos? Então, na verdade, a gente seleciona todas as amostras, né? Então, a base de estudo hoje em dia é o sangue, né? O principal. Urina, a gente faz o teste a campo, tudo. E todo o material, na verdade, ele é direcionado para Atibaia, onde tem o Senap, né? Lá onde o Ronaldo é o coordenador do centro, e de lá distribui para os laboratórios. Hoje a gente está fazendo algumas pesquisas, principalmente com vírus e com parasitas, que a gente chama de hemoparasita. É um parasita normalmente transmitido pelo carrapato, e que vai ficar no sangue da onça. Por quê? Porque esses parasitas também vão para o gado, e esses parasitas estão nos animais domésticos, e também são um risco de saúde pública. Então, hoje, a gente tem trabalhado muito mais com doenças que são risco de saúde para as pessoas, que a gente chama de zoonose, e não só doença de felino. Isso é interessante, né? Porque a gente está vivendo hoje uma pandemia de um vírus que antes não pegava às pessoas, aos humanos, e de uma certa forma houve um desequilíbrio e ele veio e nós não tínhamos qualquer antígeno, qualquer anticorpo para proteger a gente desse vírus. Então, esse tipo de pesquisa que você alia genéticas, amostras, que você reúne conhecimento, pode ajudar, inclusive, a proteger a população. Na verdade, assim, eu já venho trabalhando com conservação há um certo tempo, né? Eu já trabalhei muito com o Duda e com o Ronaldo num projeto de Lobo-Guará, onde a gente avaliava sobre coronavírus, por exemplo. Então, a gente já tem o conhecimento que existem dois grandes grupos do coronavírus, né? O que a gente chama de coronavírus de animal, que é o que acomete cão e gato, e um coronavírus que atua principalmente em seres humanos.
Então, esse coronavírus, que inclusive ele está na vacina, né? Se as pessoas olharem as vacinas de cães, está lá escrito coronavírus. Então, esse vírus a gente já estuda há muito tempo e já conhece. E ele serve de base para se entender qual é a dinâmica desse vírus quando acomete as pessoas hoje, né? Não interfere, não dá doença, mas esse conhecimento prévio nos é base. E conhecimento... Agora, só fazendo um parênteses, Joares, me desculpe te interromper. Esse vírus, do coronavírus que está na vacina veterinária, não é o mesmo que está circulando. Esse que está circulando é o SARS-CoV-2, tanto que a gente chama de novo coronavírus. Esse que está na vacina veterinária é o coronavírus que acomete cães e outras espécies, né? Existem não adianta tomar vacina do cachorro. Não, eu estou falando isso porque as pessoas já me procuraram para tomar vacina, tá? As pessoas estão ligando para a clínica veterinária, pedindo para tomar vacina. Às vezes dá vontade de dar uma vacina só para parar de incomodar. Mas existe, inclusive, o coronavírus em baleias, em golfinhos. Então, existem vários tipos de coronavírus, né? Então, assim, esse conhecimento básico que a gente gera hoje nos dá a capacidade para ajudar amanhã depois, inclusive, em política pública. Por exemplo, uma das doenças que acometem, que a gente viu numa onça pintada, é um tripanossoma, que é um parasita parecido com a doença de Chagas, né? E a gente viu que tinha numa onça, que pode acometer principalmente os cavalos na região do Pantanal, mas a gente tem visto que é de uma forma natural. Quais são os próximos passos? Por exemplo, pegar um estudo genético e ver há quanto tempo a onça está acostumada com um vírus ou com um tripanossoma, para ver se ele é normal do Pantanal ou se ele é de fora. E qual o risco depois disso para uma população humana. Então, esse é o papel da pesquisa básica que a gente faz com as amostras. E é um monte. O tripanossoma cruzi que a gente conhece vai para o coração, né? Provoca insuficiência cardíaca. Mas caso, esse é outro. Oi? Esse é o tripanossoma evans, que é um outro tipo de parasita. Então, mas ele pode também trazer algumas respostas, né? Se for da mesma família, ou não sei. É que é isso que a gente faz. A gente procura saber a resposta, por exemplo, será que dá para criar ou um medicamento para controlar esse tripanossoma, ou uma vacina? Fala, Ronaldo. Não, o que é importante nisso também, por exemplo, se você está investigando as doenças que ocorrem no Pantanal, elas não necessariamente ocorrem na Amazônia. Então, às vezes, você ficar movimentando animais de um lugar para o outro tem que ser muito bem pensado, porque algumas doenças que não ocorrem na Amazônia, por exemplo, mas estão ocorrendo no Pantanal, podem ser fatais para as onças lá da Amazônia. A gente não tem esse conhecimento ainda, mas você não quer correr esse risco, né? O Joares lá pesquisou não sei quantas viroses lá no Pantanal, pesquisou as mesmas na Amazônia e não ocorre na Amazônia, tem alguma coisa diferente que limita a gente fazer algumas movimentações, né? Duda? Então, complementando isso, né, eu tinha antes falado que a onça tem muita conectividade, né, as populações são muito conectadas, mas isso não quer dizer que elas sejam idênticas, né? Então, assim como o Ronaldo está falando das doenças, nós também temos observado pequenas diferenças, assim como na espécie humana, né? A onça tem um nível de diferenciação parecido com os humanos. O nível de diferença genética de humanos entre continentes é pequeno. Os humanos são parecidos geneticamente, não tem diferenças profundas. Por exemplo, o conceito de raças em humanos é obsoleto, ele não se aplica à realidade. Então, as onças também, elas não são muito diferentes, mas têm algumas características próprias. Por exemplo, alguns genes têm pequenas diferenças, e isso provavelmente tem a ver com a adaptação à Amazônia, adaptação ao Pantanal, tem a ver com as doenças que eles têm exposição nesses lugares. Então, assim como a análise direta das doenças é feita, a análise genética que a gente tem feito, e genômica agora, tem esse objetivo, de conhecer as adaptações que as populações têm, né, e usar isso... Agora, Duda, tem uma pergunta aqui, aliás, são duas para você, que tem tudo a ver com o que você está falando. A Tássia Rodrigues, ela pergunta se existem diferenças morfológicas, externas, assim, no corpo, né, das onças da Amazônia, do Pantanal, da Mata Atlântica, e já emendando a Diana Lúcia Torres, ela mandou outra pergunta que tem muito a ver isso, que é se, com base nessa sua pesquisa toda, do seu grupo e de todos que estão juntos, se vocês já viram e já conseguiram comprovar o porquê dessas alterações e essas alterações genéticas de um bioma para o outro. O Ronaldo, acho que caiu a conexão dele, vou esperar ele voltar. Vou falando aqui, então. A gente está estudando exatamente isso, né, e procurando essas diferenças. Então, a gente tem alguns genes que a gente está estudando que parecem ter
diferenças significativas entre os biomas. Então, o que a gente estuda agora é o que esses genes fazem. Mas, como eu tinha comentado antes, né, a gente tem que usar a informação de humanos, de camundongo, de organismo modelo, para saber o que os genes fazem, porque os genes não são caracterizados em todas as espécies, né? Eles fazem provavelmente coisas diferentes também. Então, não é muito fácil chegar a essa conexão exata entre um gene e a sua característica, mas alguns a gente está conseguindo ver, ó, genes envolvidos em imunidade, genes envolvidos em variações de fisiologia, a gente pode chegar a algumas ideias interessantes. E isso é o que a gente está fazendo para olhar a diferença entre os biomas, né? Está na pauta atual, essas duas perguntas estão bem atuais. A Bianca botou aqui de novo, complementando, dentro do mesmo bioma, é possível fazer essa migração artificial entre os fragmentos? Por exemplo, fazer ou uma reprodução em laboratório, no caso de onça-pintada, e eu vou acrescentar uma percepção minha de viagens que tenho feito pelo Brasil. Eu vejo a onça do Pantanal muito maior, muito mais encorpada, ela parece que tem a traseira dela, a anca dela, ela é bem grandona, tudo grande. Já a onça da Amazônia eu achei mais esmirradinha, sabe? A parte traseira dela me lembrou muito mais um leopardo, aquela coisa mais altinha. E essa única onça que eu vi na Caatinga, ela estava muito pequena, inclusive acho que devia ser pela falta de alimento lá no Parque Nacional da Serra da Capivara. Mas, assim, perceptivelmente, para mim, a do Pantanal bem maior, da Amazônia mais ou menos, um pouquinho mais magra. Existe isso ou não? É a oferta de alimento mesmo? Vou responder primeiro, acho que o Ronaldo pode completar depois, mas a gente sim tem informações que por enquanto ainda não estão sistematizadas, né, e publicadas em termos de análise, mas nós mesmos fizemos umas análises com base em dados que o Ronaldo liderou um estudo, né, com várias onças, e parece ver realmente diferenças de tamanho interessantes, né, que são biologicamente relevantes entre o Pantanal e áreas de mata, né? A gente está interessado nisso, procurando documentar primeiro, não tem uma análise ainda conclusiva, mas as indicações que a gente tem, as observações de muita gente indicam nessa direção, de que as onças do Pantanal são realmente maiores. Existem alguns artigos clássicos, já antigos, publicados sugerindo isso, e a gente está interessado em achar as bases genéticas disso. Essa é uma parte. A outra, quanto a translocações e ações de manejo dentro do mesmo bioma, sim, do ponto de vista genético, é o que a gente recomenda. Não é obrigado a ser só dentro do mesmo, pode haver ocasionalmente algumas mudanças, algumas translocações entre biomas, mas provavelmente é melhor priorizar aquelas que são dentro do mesmo bioma, ocasionalmente tendo algumas entre. Deixa o Ronaldo comentar ali, se quiser comentar. Não, é um pouco de complementar isso, assim, dentro do mesmo bioma a gente tem isso como um plano na necessidade de fazer, né? Inclusive o Joares, quando falou do programa de reintrodução de Iberá, ele é dentro do bioma Mata Atlântica ainda, mas o OnSafari, em parceria com o Senap, já fez também reintrodução de indivíduos no Pantanal, que eram do Pantanal, dentro do Pantanal, como uma forma experimental, né, para ver se toda a metodologia que foi desenvolvida lá ela é aplicável em outras regiões. Agora, tem 2 indivíduos na Amazônia, porque isso se aproxima mais da Mata Atlântica também, então a Amazônia ela vai mimetizar para a gente as dificuldades que nós vamos ter na Mata Atlântica, né, se a gente quiser fazer reintrodução na Mata Atlântica no futuro. Então, dentro do bioma, a gente vem já pensando nisso como uma ferramenta, uma estratégia de conservação. Agora, com relação aos tamanhos, é o que você falou, né? Se você vai na Amazônia, a onça é menor, você vai no Pantanal, as onças são enormes, né? Você vai na Caatinga, elas são mirradinhas, né? 30, 40 quilos. Até a onça parda na Caatinga, às vezes, é maior do que a onça pintada. Então isso traz um monte de questionamentos para a gente. A gente que é cientista fica perguntando, mas isso pode ser uma adaptação, pode ser essa adaptação pode ser em função da base de presas, né? Na Caatinga, ela vai comer muitos roedores, né? O que a gente tem os mocós, alguns veados que são pequenos. Quando no Pantanal, eles têm que ser grandes. Para matar um jacaré daquele tamanho, pelo amor de Deus. Não, aí você entrou numa história que eu queria que o Duda falasse. Matar um jacaré daquele tamanho, morder uma tartaruga, essa força. Vocês também estão estudando geneticamente? E aí, Joares, depois dele, eu passo para você.
essa força acaba atraindo o olhar de quem não gosta tanto dos felinos e da natureza quanto a gente. Hoje existe um grande desafio, que é a busca de presas, né? Não no Brasil, mas no entorno. Depois que o Duda falar sobre essa força, essa coisa genética, vamos falar um pouquinho do que preocupa também, tá? Tá, joia. Então, sem dúvida, né, essa é uma das características mais marcantes da onça, né? Então, a onça, em relação aos outros grandes felinos, ela tem a mordida mais forte, e, né, tanto em termos de força medida, mesmo em termos de força dos caninos, e tem uma hipótese lançada já há uns 30 anos de que isso tem a ver com a adaptação da onça para comer jacaré e tartaruga, né? Então, a onça consegue caçar jacaré, como hoje em dia tem sido bastante documentado, né, em vídeos, e consegue quebrar o casco de tartarugas, então ela tem realmente uma força de mordida extraordinária. E nós achamos nesse artigo do genoma genes que sofreram evolução na onça, ou seja, que a onça mostra evidência de seleção natural diferente das outras espécies, que são genes envolvidos no desenvolvimento do crânio, né, desenvolvimento crânio-facial, e outros genes que também demonstraram adaptação na onça, que são envolvidos em desenvolvimento de membros anteriores, ela tem, né, os membros anteriores muito fortes. Então, a gente acha que isso tem a ver com a adaptação da onça para predar jacaré e tartaruga ao longo da sua história evolutiva. Então, esse é um achado interessante, é uma descoberta interessante desse artigo que a gente publicou, e abre caminho para mais estudos. Por exemplo, será que isso é igual em todas as regiões? Será que o indivíduo que a gente analisou era do Pantanal? Então, será que todas as onças têm isso? Será que só no Pantanal que tem isso? Será que o Pantanal tem mais do que as outras? Tudo isso são perguntas em aberto que espero que a gente vá continuar trabalhando nos próximos anos. Essa maravilha da ciência é exatamente isso, né? Lá em Mamirauá, na Amazônia, tem onça que durante a época que a floresta está cheia d'água, ela fica ali nos galhos, né? Ela fica só pulando de galho em galho e ela é menorzinha, né? Ela não tem aquele corpãozinho das onças pantaneiras, mas ela resiste, reproduz e às vezes até em cima do galho, né, Ronaldo? Você está balançando a cabeça. Não, o que é interessante nisso também é que ela fica nos galhos, né, na época da cheia, comendo macaco e preguiça, bicho preguiça, que é totalmente diferente. A gente sequenciou um genoma de lá agora também, então vamos... Em breve vamos comparar. Daqui a pouco a gente fala disso. Deixa eu mandar para o Juarez a bola ali em cima. Juarez, a gente está falando dessa questão da onça, do crânio, dessa majestade toda, né? Ela é muito majestosa. Você olha aquela boca, aquelas presas maravilhosas. E, infelizmente, em alguns lugares do mundo, atrela-se essa presa, partes ósseas da onça, à força. Eu posso usar isso como um amuleto, eu posso usar isso como um medicamento. Isso já está preocupando muito a comunidade científica, né? Sim, uma das coisas que a gente, complementando até um pouco do que eles falaram, a gente busca, né? Quando a gente fala, vamos fazer a reintrodução da onça, normalmente são animais problema, né? E a gente acaba recebendo muitas vezes filhote, que a mãe foi caçada, né? Existem vários lugares no Brasil que recebem filhotes de onça pintada porque a mãe foi caçada. Então, a gente não faz reintrodução de um animal que não tem problema. A gente tenta apagar um incêndio, né? Pegar um animal que está com problema e tentar dar uma condição, que foi o caso que o Ronaldo contou, de 2 onças que a gente fez no Pantanal e já estão até com filhote, já estão com cria. O Mário até acompanhou os filhotes por imagem semana passada. Mas o que tem acontecido isso começou na Bolívia, o Ronaldo me corrige, que também está envolvido nisso, corrija se eu estiver errado, e teve uma apreensão no interior do Pará, se eu não me engano, onde a Polícia Federal acabou fazendo uma apreensão com diversos crânios de onça pintada, porque está tendo um comércio, né, uma tentativa de 19. Isso foi em 2018, 19 crânios de onça pintada lá no norte do Pará. Que estão exportando clandestinamente caninos, né, de onça pintada. Como teve uma queda muito grande da população de tigres na Ásia, né, os olhos dos orientais vieram agora para a América, procurando o grande felino que nós temos aqui, que aparentemente é mais fácil de caçar pela quantidade, e estão fazendo um comércio ilegal desses caninos, utilizando assim como eles fazem com partes de tigre, com parte de rinoceronte, para uso da sua medicina tradicional. E que levou à extinção praticamente de local de algumas dessas espécies nos países onde eles ocorrem, né? Se não levou à extinção, ainda é uma das maiores ameaças até hoje, que é essa caça clandestina, né? Com o objetivo de abater o animal para usar suas partes na medicina tradicional oriental.
Ronaldo, eu sei que o ICMBio tem essa preocupação, a gente já conversou sobre isso, né, com essa coisa da caça da onça. A gente ainda não tem registro no Brasil ainda, só na borda, na Bolívia eu sei que tem. Como é que o ICMBio está olhando essa ameaça? Então, na verdade, assim, não exclusivamente o ICMBio, mas existe hoje, como a gente está falando de conservação da onça, existe um movimento de integração dos países que trabalham com onça pintada para diversas pesquisas. Uma delas é de investigação com relação ao tráfico internacional de partes de onça pintada. E esse alerta foi dado a partir da Bolívia, que teve uma apreensão grande de mais de 180 dentes de onça pintada na Bolívia, sendo exportados para a China, né? E aí tem se buscado saber qual é a rota, quais são os mecanismos de tráfico desses animais. O Suriname parece ter um papel importante nisso também, e a gente ainda não tem conhecimento de como isso funciona no Brasil, né? Então, existe já uma força-tarefa dentro do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério, com o IBAMA, o ICMBio, e algumas organizações não governamentais também trabalhando, tentando identificar se isso é um problema no Brasil ou não. O que a gente sabe? O grande problema de perdas hoje de indivíduos no Brasil, um dos grandes problemas é a caça por retaliação, né? Ainda em áreas de fronteiras agrícolas, onde ainda tem pouco conhecimento sobre a espécie, então tem ainda gente que caça esses animais porque está atacando o rebanho, ou mesmo alguns que fazem caça esportiva. Então, o troféu, né? Matei a rainha da floresta. Exato. Você deve lembrar, alguns anos atrás, teve uma operação grande da Polícia Federal que pegou alguns caçadores aí no Pantanal, no Mato Grosso, e foi uma operação exclusivamente para pegar caça esportiva, né? Era a Operação Jaguar, eu fiz reportagens na época para o Jornal Nacional, e que trazia estrangeiros, né, para fazer safaris, para caçar aqui, não só onça, mas eles encontraram também outras espécies, outros animais durante essa operação. Eu queria passar uma pergunta que chegou da Franciane Schultz. Ela disse o seguinte, Ronaldo, acho que isso é para você. Tem alguém estudando onças que andam pelo Parque Estadual do Turvo, no Rio Grande do Sul, ali na fronteira com a Argentina? Eu vou empurrar para o Duda, porque ele que é o gaúcho. Duda, é sua área. Tem um pessoal interessado, eu acho que ainda não tem uma grande quantidade de estudos, mas tem pessoas interessadas e indo ao parque, fazendo alguns inventários, tem iniciativas das quais eu tenho tido conhecimento. Eu espero que aumente, né? A gente tem muito poucas onças ali, então eu estou aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, e ali o Turvo é o nosso último local onde tem onças pintadas. Aliás, a minha primeira experiência com onças foi lá, né? Quando eu tinha 18 anos e trabalhei com iniciação científica, foi lá que eu estudei, né, carnívoros pela primeira vez. Então, é um lugar muito precioso para os gaúchos, né? Espero que a gente consiga, a longo prazo, manter as onças ali, mas realmente a situação do Turvo é muito preocupante, né? É uma área pequena, como o Ronaldo tinha falado, né? Os indivíduos de onça precisam de uma área muito grande, e a gente só tem onças ali ainda porque ainda tem conexão com a Argentina, né? Do outro lado do Rio Uruguai ainda tem floresta na Argentina, na província de Misiones, e as onças que tem no Turvo provavelmente são onças que passam de um lado para o outro. Essa é uma das perguntas importantes, né? Se tem indivíduos próprios ali, se atravessam, já tem evidências, tanto de colegas brasileiros quanto de colegas argentinos de onças que atravessaram, né, de um país para o outro. Então, tem muitas coisas importantes para se fazer no Turvo, eu espero que os estudos ali se intensifiquem. Ronaldo, pergunta agora da Roberta Paulino. Ela gostaria de saber se, não só com os trabalhos do OnSafari, ela faz a pergunta do OnSafari, mas imagino que dê para a gente abrir para todas as perguntas, todas as pesquisas científicas de onça. Se já se aprendeu sobre os comportamentos maternais que podem ajudar na criação dos filhotes para a reprodução. Olha, e também reintrodução. O comportamento maternal. Eu não tenho muito conhecimento nessa área. Talvez o Joares e o Mário consigam responder melhor isso, porque eles acabam lidando mais com esses animais menores e vendo lá no Pantanal com mais frequência, né? Aliás, o OnSafari acompanhou 3 filhotes do nascimento, dentro da toca quase, né, até a reprodução deles.
Mas eu acho que deve se assemelhar muito ao de gato doméstico, né? Vocês me corrigem aí, Joares e Mari. Mário, Não, acho que no safari a gente já teve o prazer de acompanhar várias gerações de onça, né? Eu sempre falo, a Esperança é a primeira onça que a gente começou esse processo ou estudo com ela lá na Caimã, e nesses quase 9 anos de On Safari, ela já teve 7 filhotes, acho que alguma coisa em torno de 12 netos, e agora uma bisneta, né, mais recentemente. Então, a gente tem acompanhado todas essas gerações de onça, o que o Ronaldo mencionou. Uma vez que ela teve 3 filhotes, a gente encontrou a toca dela com os filhotes, tinham entre 6 e 7 dias de vida, e hoje em dia já estão todos adultos, as 2 fêmeas já têm filhotes que a gente continua acompanhando. Então, acho que a gente está aprendendo bastante, sim, em termos de como é essa dispersão de filhotes, se é fêmea, se a mãe compartilha o território, os machos onde vão parar. Então, acho que com o passar do tempo, a gente tem aprendido bastante coisa em relação a isso. Eu posso complementar uma coisa só, Cláudia? As pessoas sempre falam, como é que a gente vai fazer para repor as peças? O que a gente busca, né, não só o que a gente representa, mas outras entidades, o Procarnívoros, a Pantera, a gente procura uma coisa que a gente chama de corredores naturais. Então, a gente estuda um projeto como o Safari, que tem um estudo a largo prazo, né, junto com outro, a gente procura saber qual é a semelhança, as diferenças, que foi um estudo com o Daniel Cantec, junto com o Duda, entre a onça do Pantanal Norte com o Pantanal Sul. Para a gente conseguir entender como é que a onça sobe, né? Se ela usa o Rio Paraguai, se ela usa o meio do Pantanal, que os animais, como o Mário falou, que os animais de dispersão, que esses animais jogam. A ideia é que haja uma conexão natural entre as populações, entre os grupos das onças, e que não haja necessidade de reintrodução. O que a gente busca é o que a gente está falando de corredor natural. Por isso que, assim, a informação do campo, né, o nosso papel lá no Safari, perguntar para o Duda como é que está a genética, para tentar entender quem é parente de quem tem similaridade, para pedir política pública no Senap e construir um corredor de conexão. Então, a gente faz a reintrodução como uma ferramenta, num caso é exceção à regra, que é o Argentina Iberá, que é a Mata Atlântica, mas o que a gente tem buscado mesmo é essa conectividade. E no meio do caminho, tem as pessoas que caçam, acabam matando mães, né? Sobram filhotes, e esses filhotes acabam sendo, que quando eles crescem e dispersam, eles acabam mostrando para nós. E isso é uma coisa que é importante o rádio colar, né? O rádio colar mostra, dentro de uma área de estudo, qual é o ambiente que a onça gosta. Então, essa é uma das funções que a gente usa o rádio colar para entender como que a onça usa uma área e quais são as áreas necessárias, porque o progresso está vindo e o animal está cada vez mais perdendo o ambiente. Então, você me deu a deixa para a pergunta do Henrique Balbuena, que ele mandou, e é para o Ronaldo, que é o seguinte, que ele gostaria de saber dos participantes, no caso, Ronaldo, eu vou passar a bola, se a criação de unidades de conservação, ou sejam elas unidades abertas ou de proteção integral, se poderia ser uma ferramenta de conservação, não só das onças, mas de tudo que a gente tem falado aqui. E uma outra pergunta dele é: qual seria o tamanho ideal dessas unidades em determinados biomas, né? Se já existe esse estudo. E, gente, eu vou falar para vocês, nós falamos tem mais de 1 hora que a gente está fofocando aqui, viu? Tá muito bom, mas daqui a pouquinho eu já vou começar para a gente se despedir. Bom, a unidade de conservação, ela é uma ferramenta reconhecida internacionalmente como uma ferramenta de conservação da biodiversidade, né? Então, o Brasil tem trabalhado para criar suas unidades de conservação dentro, inclusive, dos padrões que são requeridos mundialmente, né? O Brasil tem um protagonismo nisso, né? Então, a gente tem hoje muitas unidades de conservação e o tamanho necessário, assim, tem um trabalho do Eric Sanderson, de 2002, mais ou menos, que ele fala que uma população mínima viável de onça pintada é de 50 indivíduos, né? Mas 50 indivíduos no Pantanal não é a mesma coisa de 50 indivíduos na Mata Atlântica. São coisas muito distintas, porque no Pantanal, como eu tinha te falado anteriormente, a densidade de onças é maior porque existe possivelmente uma quantidade de presas, eles não precisam se deslocar a grandes áreas, ou seja, então a área no Pantanal para conservar 50 onças possivelmente é muito menor do que uma área na Mata Atlântica para conservar 50 onças, né? Então, essa área vai variar muito desses locais.
o Duda me corrige nesse aspecto, a gente também pensa no tamanho efetivo dessa população, não é só o número de indivíduos, né? Quantos deles vão efetivamente contribuir geneticamente com a população, né? Aí acho que o Duda complementa essa questão. Sim, então a questão genética é muito importante nisso aí que o Ronaldo está mencionando, porque 50 indivíduos ainda é pouco se a gente pensar a longo prazo. Desculpa. Então, a gente precisaria ter mais de 50, provavelmente. Então, o tamanho efetivo da população implica quanta variabilidade genética essa população tem e vai conseguir manter a longo prazo. Então, mesmo 50, como o Ronaldo estava falando, já é ambicioso em muitas áreas de Mata Atlântica, né? Porque para ter 50 animais eu preciso de muita área. Vários dos fragmentos que a gente tem em Mata Atlântica tem 10 indivíduos, 20 indivíduos, muito poucos. Então, nem chega a esses 50. Mas geneticamente precisaria ter muito mais de 50 para manter variabilidade genética a longo prazo. Então, realmente, a situação da Mata Atlântica é muito preocupante nesse sentido. Gente, eu vou agradecer muito a presença de todos vocês. O Duda acabou de falar, o Ronaldo também. Juarez, quer acrescentar alguma coisa para a gente deixar esse recado? Amanhã vai ter mais conversa, com mais pesquisa. Só rapidinho, pela oportunidade que a gente tem de trabalhar com a iniciativa privada, né? A unidade de conservação é importante, mas as fazendas, o exemplo grande é o Pantanal, que é dominado por grandes fazendas que têm as suas áreas de proteção e elas fazem parte, muitas vezes, dos corredores, das pequenas áreas que têm conservação. Então, o poder público tem o seu papel, mas a iniciativa privada, os fazendeiros também contribuem na conservação com essas áreas. Muito bem lembrado, Juarez. É correto. Não, na verdade, Claudinha, eu queria só agradecer aqui, eu fiquei mais nos bastidores aqui, muito interessante ouvir os nossos parceiros conversar, afinal, uma das missões do OnSafari é trazer informação para o público em geral. Agradecer muito aqui a presença deles, o Duda, cara super ocupado, o Ronaldo, o Juarez, e deram o prazer de estar aqui falando aqui nesse Onça Talks do OnSafari, mas enfim, trazendo essas informações para todo mundo e convidar as pessoas para assistirem as próximas lives, né? A gente tem a semana inteira aqui de Onça Talks, cada dia falando de um tema diferente, mas agradeço muito aí a presença de todos e a sua também de topar fazer com a gente aqui todos esses Onça Talks durante a semana inteira. Eu também agradeço muito, Juarez, Eduardo, Ronaldo. Admiro profundamente o trabalho de vocês. Já falei que eu acho que vocês são uns guerreiros. Todos pesquisadores brasileiros, o Ronaldo pesquisador e também servidor público. Então, agradeço profundamente, tanto que eu aprendi aqui com vocês. Então, no OnSafari tem tudo sobre o projeto OnSafari, se quiserem entrar na internet, vocês vão conseguir ver, mas também tem o Senap, no ICMBio, a PUC Rio Grande do Sul. As pessoas conseguem juntar um pouquinho de informação e amanhã tem mais conversa, com mais pesquisa e mais assunto para a gente falar de biodiversidade. Gente, um beijo para vocês. Parabéns por tudo que vocês fazem. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, Mário. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, um grande abraço. Valeu, tchau. Tchau.